Olá, está no ar mais um programa Câmera Nova e hoje iremos abordar o assunto Profissões 2.0. Redes sociais já não são sinônimo de lazer há muito tempo. Para muitos é a oportunidade de encontrar novos negócios ou ainda começar uma carreira. Oportunidade tem de sobra. A cada dia surgem novas vagas e necessidade de profissionais especializados no ramo. E você que busca saber mais sobre o tema, fique ligado, pois vamos falar sobre mercado, oportunidades, dificuldades de se trabalhar no ambiente virtual. Para discutir sobre esse tema aqui conosco no estúdio estão Patrícia Sanches, jornalista e editora-chefe da área de web da editora Alto Astral, Alex Sanches, gerente de projetos da agência digital Smarts, Vivian Freitas, estudante de publicidade, blogueira e freelancer em social media, e Vanessa Matos, jornalista, mestre em comunicação com foco em ambientes virtuais. Para começarmos essa nossa conversa, nós vamos assistir a um depoimento do professor especializado em comunicação digital, Vitor Brumati. A Web 2.0, ela representa uma mudança na utilização do veículo de comunicação. Até ela, a gente sempre teve os veículos de comunicação produzindo e divulgando seus conteúdos, né? Quando a gente tem na internet a possibilidade de qualquer pessoa produzir e divulgar os conteúdos, ela passa a ser um produtor de informação, né? E, portanto, ele passa a ser um fornecedor dessa informação. Essa é a aplicação básica da Web 2.0, uma comunicação de todos para todos, onde as pessoas falam, as pessoas recebem a informação, né, no mesmo contexto. Então a informação está no mesmo nível, ela está disponível para todo mundo, no sentido de disponibilizar, receber, né, e gostar ou não gostar dessa informação. O profissional 2.0, ele precisa unir uma formação relacionada à área e também um perfil para essa aplicação. Por quê? Ele está baseando o seu processo produtivo através de ferramentas e necessidades que estão dentro de um contexto de um veículo de comunicação que é a internet. Então ele tem que conseguir desenvolver sua rede de conexões, o seu network por meio da internet, conseguir desenvolver as demandas de cada trabalho e também entregar o trabalho por meio desse processo, né? Muitas vezes o produto dele também está baseado na internet. É o caso, por exemplo, dos social medias ou mesmo dos blogueiros que têm aí um trabalho e usam a internet como produto final do seu trabalho também. Por isso é importante a presença de disciplinas que contemplem e discutam assuntos relacionados à internet e seus processos produtivos. No caso, a jornalismo digital, que se preocupa primeiro em trazer os contextos teóricos que nos levam até a internet, trazer os processos produtivos que nos levam até ela, né, e como trabalhar para que a informação seja pensada e trabalhada para a internet. Ou seja, não seja uma reprodução, mas sim uma criação, uma produção da informação voltada para esse veículo. Então, o profissional, quando ele tem contato com esses conceitos, com esses conteúdos, com as teorias que saem desses meios, né, e para esses meios, eles têm um preparo diferenciado e podem, né, estão habilitados também à produção e divulgação dos materiais dentro desses meios. Vamos começar então comentando sobre o dia a dia de vocês e a rotina de cada um, já que cada um trabalha nessa área, mas em diferentes segmentos. Vanessa, como as mídias contribuem para mudar o antigo esquema de comunicação baseado em emissor, mensagem e receptor? Então, Melissa, acho que assim, as mídias, né, esse conceito de mídias sociais, ele vem sendo reformulado. O que acontece? Toda mídia, ela é por essência social, né? É que agora esse aspecto tem sido mais evidente. Então, o que acontece? A gente muitas vezes usa essa expressão para falar de um relacionamento humano. O que tem acontecido agora com esse novo campo, né, que tem aparecido? Antigamente, existia a figura de um emissor e de um receptor. Esse emissor, evidentemente ele só enviava as mensagens. Agora, com o advento dessas novas tecnologias, e mais do que isso, com a massificação dessas novas tecnologias, porque agora isso está chegando para as pessoas, o que acontece? O antigo receptor consegue emitir a resposta também. E isso não leva mais muito tempo. Então, assim, você tem um retorno, muitas vezes, imediato das suas ações. E isso é complicado, porque a mídia massiva não está acostumada com isso. Então, assim,
esse sistema de um emissor, mensagem, receptor, ele não se sustenta mais nesse contexto atual. Porque hoje, na verdade, você tem seres que são, na verdade, atuantes, né? Você não tem mais ninguém cristalizado numa posição. E isso é um desafio para o profissional de comunicação. Obrigada. Patrícia, você acredita que o Orkut teve um papel cultural no aprendizado do brasileiro em socializar-se online? Eu acredito sim, Melissa. Eu acho que a plataforma Orkut, aqui no Brasil principalmente, ela foi a grande responsável por inserir muitas pessoas dentro dos ambientes virtuais, né? Através dessa possibilidade de interação, através de jogos que são uma interface lúdica para poder trabalhar essa questão da socialização. Então, eu acho que sim, que foi realmente o Orkut foi um dos grandes responsáveis, né, por fazer com que esse mundo de mídias sociais e de... Mídias sociais eu acho que é até errado, né, como a Vivian falou, toda mídia é social, mas as redes sociais e a socialização, no Brasil principalmente, começaram muito por conta do Orkut. Vivian, então por que se importar com as mídias sociais, as redes sociais? Bom, eu acho que primeiro porque o acesso à internet no Brasil tem crescido muito. E hoje nós sabemos que 99% dos internautas estão nas redes sociais. Então, por parte das empresas, dos profissionais, é bom estar atento a isso porque esse internauta que está nas redes sociais, ele é um consumidor, ele consome alguma marca, ele é cliente, e ele está lá falando dessa marca. Então, as empresas, elas precisam estar atentas para saber o que as pessoas falam da marca, que querendo ou não, ela já está lá, né? E para manter um relacionamento com o cliente e fazer eventuais vendas também. É importante estar lá para também ser vista, né? Para se fazer conhecer para outras pessoas. Então, é importante para se relacionar com clientes que ela já tem, e também para se relacionar com futuros clientes. E os profissionais têm que estar atentos também para saber atender às necessidades das empresas dentro dessas redes. Falando um pouquinho agora sobre o dia a dia de vocês, eu queria que vocês falassem, né, como é que é trabalhar na área da internet, mas nos seus segmentos. Então, a gente vai começar com o Alex contando um pouco como é que é trabalhar na agência digital. O dia a dia em uma agência digital, quando a gente trabalha assim, focado com relacionamento, com conversação entre as pessoas, que o costume, o comportamento das pessoas diante das marcas mudou. Então, as pessoas interagem com a marca, é uma conversa entre a marca com o consumidor. Então, é uma coisa que você pede muito de você, pede muito do profissional, porque você tem que estar atento, você precisa de uma pessoa simplesmente focada naquilo para poder fazer um analista de mídias sociais, para você poder analisar o que está acontecendo e responder corretamente, gerir a crise, se alguma crise acontecer entre o consumidor, entre um cliente, entre uma pessoa, um internauta que está nessa rede social, com essa marca. E é um dia a dia bem, assim, tenso, uma coisa bem complicada de gerir. Você precisa estar ali atento a todo momento, você precisa de ferramentas para te ajudarem, porque você está ali cuidando de uma marca nas redes sociais, e é uma conversa entre todos, não é só um diálogo entre a marca e uma pessoa. Quando você publica alguma coisa, você fala alguma coisa, sua marca diz alguma coisa na internet, nessas redes sociais, nas mídias digitais, ela está falando com mais pessoas, não só com uma. Então, uma propagação de alguma comunicação que você faz, você está fazendo para várias pessoas ao mesmo tempo, várias pessoas podem interagir com você e você precisa estar atento. Porque a internet tem aquele senso de agorismo, tudo é agora, tudo é para ontem. Então, é uma coisa que você exige muito de você. Se você não estiver atento, não tiver ferramentas para te ajudar, você acaba trazendo um mal para a marca. Você acaba agregando uma sensação de lentidão na marca, que a marca não está atenta ao que está acontecendo nas redes. Então, é uma coisa um pouco complicada de você trabalhar. Você precisa realmente de pessoas focadas nisso. É um trabalho assim, bem diferente de um trabalho tradicional de uma mídia offline. Patrícia, agora eu queria que você contasse um pouco e também já aproveitando para falar como é que foi essa migração do jornalismo tradicional para o jornalismo de web. Foi um grande desafio, né? Eu já era uma heavy user, né, de internet, redes sociais, sempre gostei muito desse ambiente, mas profissionalmente vem aquela responsabilidade de você representar no nosso caso, que é uma editora de revistas, né?
representar essas marcas, o conteúdo dessas revistas para a web, com a linguagem da web, falar com as pessoas dentro daquele ambiente que é interativo. Então, você não só emite um conteúdo, mas você tem a possibilidade de conversar com as pessoas sobre esse conteúdo, ouvir a opinião delas, né? Então, essa disponibilidade para ouvir e trocar, eu acho que é o grande desafio e, ao mesmo tempo, é o grande barato, né, desse ambiente. Porque você não fica falando sozinho e sem ter um retorno sobre aquilo que é emitido. Então, é muito gratificante, né? Exige uma agilidade muito grande. Então, a gente acaba virando um pouco escravo, né, do smartphone, do notebook, a gente fica conectado 24 horas, mas eu acho que quem está nessa área já tem esse perfil, né, de estar conectado às 24 horas do dia. Então, ao mesmo tempo que é desafiador, é muito gratificante. Alex, falando um pouquinho sobre as pessoas acreditarem essa troca, né? Como é que é? As pessoas acreditam mais agora nas mídias tradicionais ou elas estão começando a acreditar também nas mídias digitais, na opinião dos blogueiros, sabe, do social media? Como que está acontecendo? Hoje, as pessoas, quando a gente analisa o Twitter, a gente analisa o Facebook, começa a avaliar o comportamento das pessoas nas redes, a gente começa a notar, existem pesquisas, inclusive, que notaram isso, as pessoas sofrem ainda, nas redes sociais, na internet, sofrem ainda muita influência pelas mídias tradicionais, mídias de massa. Por exemplo, fizeram uma pesquisa com a Veja, com o Jornal Nacional, olhando o que eles publicavam, o que eles falavam nos horários, e na Veja, quando saía uma nova revista com uma nova notícia, e analisavam nas redes qual era a repercussão disso. Então, as pessoas nas redes sociais ainda estão falando sobre o que... falam fortemente sobre o que as mídias tradicionais falam. Porém, apesar dela ter essa força sobre o digital, as pessoas também, no digital, servem de referência para o tradicional, para as mídias tradicionais, porque existem veículos que publicam publicam assuntos referentes que só são publicados nas redes sociais, na mídia digital. Como, por exemplo, o Povo Pou, da FIFA, da Copa do Mundo, por exemplo, que o Pou acertava o que ia acontecer no próximo jogo, ou então todo aquele buzz gerado com as vuvuzelas, que todo mundo comenta das vuvuzelas, as vuvuzelas são chatas, as vuvuzelas não sei. E a mídia tradicional, o Jornal Nacional, a Veja, notaram essa importância, que todo mundo estava falando sobre isso nas redes sociais, nossa, a gente tem que falar alguma coisa. E publicaram também. Então, ela também exerce força sobre a mídia tradicional. Porém, a gente avalia realmente isso que 8 horas da noite, mais ou menos assim, 7h30, 8 horas, as pessoas começam a publicar de novela, começam a publicar sobre algumas notícias que passam no Jornal Nacional. No Twitter, por exemplo, alguns assuntos acabam indo, inclusive, para os trending topics. Então, a gente consegue notar essa força que a mídia tradicional ainda tem sobre a digital. Vanessa, falando um pouco sobre ética agora, né? Qual é o limite para poder influenciar, patrocinar blogueiros, twitteiros e esses produtores de conteúdo, né? Produzir esse conteúdo, ele é permitido? Como que funciona? Eu acho que é importante a gente destacar uma coisa. Muitas vezes, quando a gente vai, por exemplo, discutir essa questão das redes sociais, das mídias, esses novos formatos, é complicado porque muitas vezes o argumento que nós ouvimos é nós nem temos legislação específica, por exemplo, para falar de cibercrime. É importante destacar que os crimes em si são os mesmos. Eles só são feitos em novos suportes. Então, existe punição, sim. As pessoas elas têm que ter consciência daquilo que elas publicam, sim. Você não pode cometer calúnia, difamação, porque isso é passível de você ser punido, sim. Não é porque está num outro suporte que você não vai responder por isso. E, inclusive, nós temos ferramentas que são muito, eu diria que são ágeis, inclusive, até para você conseguir localizar IP. Né? A gente tem aí vários episódios, né, inclusive até pela Polícia Federal, que consegue localizar, inclusive, de onde o e-mail foi enviado, a que horas ele foi enviado. É difícil, por quê? Hoje você não consegue mais ter um público específico quando você fala de mídias sociais, redes sociais. Você tem perfis, né? Porque está todo mundo na rede, então é complicado você definir isso. Muita coisa mudou? Mudou.
O limite ético, ele continua existindo. É que muitas vezes as pessoas vão para essas redes com máscaras sociais achando que não vão ser identificadas. Só que existem rastros sociais que você deixa. Elementos do seu comportamento que você não consegue apagar. Porque isso não faz parte da concepção antiga de público, e sim do seu perfil. Por exemplo, teve um episódio recentemente, eu acho que foi no Canadá, que conseguiram localizar um rapaz que estava sendo acusado por pedofilia, porque ele acessava esses sites, não da casa dele, obviamente, de lan house, é o que muita gente faz, só que perceberam que, de acordo com o perfil dele, antes de entrar nesses sites, ele sempre entrava num e-mail específico. Antes de entrar nesse e-mail específico, que era o que ele usava para conseguir as meninas, ele entrava no e-mail particular dele. Então, conseguiram definir um perfil e chegar nele. Então, quer dizer, essas coisas, esses crimes, eles continuam sendo passíveis de punição. Não é porque eles são cometidos em outro suporte que as pessoas estão livres. E não dá para você pensar que também não vai ser localizado. Muito pelo contrário. As redes, elas permitem sim uma liberdade maior. Só que nós não podemos esquecer que também estamos sendo monitorados. Assim como somos monitorados pelas marcas. E isso é importantíssimo. Acho que a Vivian comentou sobre isso, o Alex também. É importante? Importantíssimo. Porque você sai do papel de mero receptor e vira protagonista. Toda vez que você não está contente com o serviço, você vai lá para a rede e começa a falar mal do serviço. É um gerenciamento terrível. Talvez o Alex consiga falar disso melhor do que eu. Mas é um gerenciamento terrível, que você tem que estar por dentro de tudo. Então, quer dizer, isso é prova de que você é monitorado. A todo momento. E acho que isso é um desafio. Patrícia, então, falando um pouco sobre publicidade, eu gostaria de saber que modo as empresas podem utilizar as redes sociais para o marketing digital. Eu acho que a melhor maneira é utilizar a aproximação que as redes trazem e geram com as marcas, né? Como a maioria de vocês já comentou, existe esse monitoramento, existe esse cuidado de saber o que as pessoas estão falando sobre as marcas na rede, nas redes sociais, e dessa maneira é possível saber o que as pessoas querem, né? Qual é o desejo delas, né? Recentemente eu fui para um congresso que falava sobre esses ambientes digitais e a gente viu muito que as marcas hoje elas usam aquilo que está no imaginário das pessoas. Existem pessoas que ficam pensando e analisando tudo que é dito nas redes sociais para entender o que está passando pela cabeça do mundo ou daquele público específico para o qual a marca trabalha, para poder oferecer atender aquela demanda, ou então associar a marca àquela causa ou aquele sentimento que está no ar naquele momento, né? Uma campanha que eu achei fantástica, eu acho que vale até a gente citar, é aquela campanha da Vivo com o Eduardo e Mônica, né? Que foi, acho que no Dia dos Namorados desse ano. Quer dizer, eles captaram no ar que essa coisa do romantismo, essa coisa das músicas dos anos 80, do rock, que as pessoas ainda gostam, aliaram tudo isso em torno de uma marca de celular, né, inseriram o produto dentro daquele filme e eu acho que foi um dos filmes mais viralizados do ano, né? Muita gente, todo mundo teve a oportunidade de ver. Quer dizer, é captar isso que está no inconsciente coletivo, assim, entre aspas, né? E usar isso a favor da marca, né? Fazer com que isso leve a marca para mais longe, para mais pessoas, que isso viralize o que o serviço daquela marca pode oferecer, ou o que a marca tem a ver com essa questão do que as pessoas estão imaginando ou estão desejando. Então, acho que essa é a melhor maneira. O que não se pode fazer ou não se deve fazer? A publicidade velada, eu acho que é muito complicada, quando até você comentou da questão da publicidade nos blogs, por exemplo. Eu acho que um blogueiro, quando ele faz um post pago e ele não conta que esse post é pago, né, ele não deixa transparente que aquilo é uma ação publicitária, ele começa a perder a credibilidade, né? Então, eu acho que não tem problema fazer, desde que seja transparente. E essa transparência nas redes sociais e na web, ela é fundamental. Então, é isso, saber conseguir captar o que as pessoas querem e trabalhar com transparência. Alex, falando um pouquinho mais sobre marca, eu gostaria de saber se a entrada dessas marcas como personagens de redes sociais, ele é uma conduta aceitável? Tem muitas marcas que iniciam sua jornada nas redes sociais, na mídia digital, da maneira errada. Elas acabam empurrando informação que nem sempre os
os consumidores, os clientes delas que estão lá não querem. Então elas acabam mantendo uma ideia, um conceito, empurrando um conceito que as pessoas que estão ali não aceitam, acabam não aceitando. Isso acaba gerando, inclusive, buzz negativo. A gente tem, recentemente, aconteceu aquele caso da Arezzo, que lançou uma nova campanha, uma nova linha de roupas com animal print, né, com peles de animais. E aquilo acabou dando uma repercussão gigantesca nas redes sociais, que quando você mexe com redes sociais, você está mexendo com o público, essas pessoas estão ligadas com outras pessoas, que acabam retweetando alguma ação, acabam postando o que elas gostam, acaba chegando em alguma pessoa que é contra essas peles de animais em roupas, e começou a gerar um buzz negativo, e a marca acabou retirando essa nova linha de roupas dela do ar e cancelou essa nova linha de roupas. Inclusive, tem marcas que no Facebook, por exemplo, elas criam, não páginas, elas acabam criando perfis para poder conversar com as pessoas. Se você é uma marca, você estabelece um diálogo com as pessoas, mas é a maneira errada de você se comunicar. Cada rede tem alguns recursos e funciona de uma maneira que as marcas têm que estudar e têm que saber como é que funciona. No Twitter você twitta, você coloca lá a sua ideia, você coloca as mensagens rápidas suas para as pessoas poderem replicar e tudo mais. E no Facebook você cria uma página para as pessoas entrarem, curtirem o seu conceito, curtirem o que você gosta, colocarem alguma coisa da empresa e as pessoas irem lá e, nossa, eu gostei disso aqui, eu quero curtir isso daqui. E aparece na timeline dessa pessoa que ela curtiu essa página, os amigos delas vão lá e curtem. Então, por exemplo, no Tumblr, as pessoas têm que falar, é como se fosse um estilo de vida, é um estilo de vida da marca, é uma coisa entre um Twitter e entre um blog, é uma coisa assim um pouco mais rápida. Então, se as empresas não entendem a dinâmica dos meios, das ferramentas que existem para comunicação digital, é uma faca de dois gumes. As marcas vão acabar caindo num poço e é muito difícil de sair de lá. Vivian, falando agora não sobre marcas, mas sobre pessoas, o que você classifica como mau uso das redes sociais? Bom, o que eu tenho visto ultimamente é aquele lance da superexposição. Muitas pessoas, por ter aquele sentimento de anonimato, às vezes começam a fazer coisas que não deviam, como a Vanessa estava falando dos crimes e tudo mais. Muitas vezes as pessoas se sentem na liberdade de ficar dando pitaco na vida do outro. Essas coisinhas que a gente vê sempre no offline acabam acontecendo também no online. Fazer piada de mau gosto, comentários racistas, eu vivo vendo esse tipo de coisa. O que mais? Perfis que querem fazer brincadeira demais, acabam soltando muito palavrão, acabam não pegando bem, principalmente se, por exemplo, é um perfil que está nas redes sociais para conseguir alguma coisa profissional, como é o meu caso. Eu, por exemplo, eu trabalho com redes sociais, com mídias sociais, então eu preciso ter uma postura que seja adequada. Eu não posso sair por aí colocando foto de calcinha sutiã, que nem acontece também no Lingerie Day, por exemplo. Colocando foto, enchendo a cara, esse tipo de coisa. Então, acho que tem um certo tipo de conduta que é aceitável no offline e que também é no online. Então, acho que vai um pouquinho de bom senso da pessoa, né? Depende do objetivo que a pessoa está online e depende também de como a pessoa é. Mas tem certas coisas que a gente é de senso comum, né? O que dá certo, o que não dá. Acho que mais ou menos por aí. E, Vanessa, quais os conselhos você daria para um jovem profissional que quer se inserir no mercado de marketing digital? Eu acho que conselho é meio complicado, mas acho que, assim, pelo que eu tenho observado, até um pouco pelas pesquisas que eu tenho feito, a Vivian estava falando dessa questão da conduta e da postura. É importante também destacar que, assim, as redes, elas não criam nada diferente daquilo que você já é. Você acaba mostrando na rede, tem algumas pesquisas que mostram isso. A rede, na verdade, ela potencializa
E ela faz com que você se sinta mais livre para mostrar aquilo que você às vezes não consegue mostrar no mundo real, vamos colocar assim. Não que o virtual não seja real. Mas o que acontece? Você precisa tomar muito cuidado com as suas posturas, principalmente se você trabalha numa organização, você precisa sim estar alinhado com os valores da organização. Não tem, por exemplo, cabimento você, de repente, trabalhar numa organização e começar a falar mal da organização no teu perfil. Eu já vi isso muitas vezes, né? Isso é muito complicado. E assim, a gente já tem também histórico de muitas empresas de RH que têm observado qual a atuação da pessoa nas redes para depois observar se vão contratar ou não. Porque você consegue ter um outro perfil da pessoa que numa entrevista presencial ela não vai mostrar para você. Então, assim, é muito complicado. A gente tem várias notícias sobre isso, mas primeiro, tomar muito cuidado com as suas posturas, com os seus comentários, porque muitas vezes você faz um comentário que, descontextualizado, pode gerar um outro entendimento, tá? E manter sempre as coisas muito claras. Eu acho que a Sandra falou isso muito bem, que você precisa ser sempre muito transparente nas redes. Então, assim, independente disso, mostrar aquilo que você realmente é, mas assim, mantendo a sua privacidade também, né? Não dá para colocar, como a Vivian falou, uma foto de calcinha e sutiã. Não tem cabimento, não está alinhado com acho que nenhuma organização. E mais do que isso, é uma coisa que vai contra você mesmo, né? Então acho que é complicado. Mas sempre manter a sua postura, a sua conduta e observar muito os comentários que você faz e não perder de vista o fato de que você está sendo sempre muito observado, sempre muito monitorado. Vivian, você como freelance, blogueira, né? Eu gostaria de saber, então, como que você vê o mercado atualmente? Bom, eu acho que depende muito da região. Esse negócio da internet está crescendo bastante no Brasil, tem aberto portas incríveis para trabalho. A comunicação digital tem aumentado, assim, absurdamente. Entretanto, eu tenho visto também um boom de profissionais da área, né? Muita gente querendo trabalhar, muita gente se interessando por isso, só que também muitos não são capacitados. Então, falta também a capacitação. Eu vejo muita vaga de trabalho, principalmente nas capitais, para isso. No interior, nem tanto. No interior, eu tenho visto dificuldade. Eu mesma tive dificuldade para conseguir trabalho aqui no interior com isso. Mas é aquela coisa, se você for capacitado, se você se empenhar, estudar, se você for bom no que você faz, você vai conseguir um emprego bom também na área. E, Alex, existe algum curso, alguma especialização da área para quem quer saber mais sobre o assunto, quem quer seguir nessa carreira? Nas mídias digitais, assim, focado em redes sociais, existem alguns cursos de especialização, inclusive, de pós-graduação, mas é em marketing digital. O foco não é mídias digitais somente. Então, são cursos que discutem sobre comportamento no ambiente digital, mudanças, novos veículos, novas ferramentas, tendências, assim, a gente discute sobre todos esses itens. Para ficar atento, que tá para sair alguns cursos, por exemplo, a gente pode ficar atento com a ESPM. Eles estão pensando em montar alguns cursos, eu não tenho certeza se já saiu algum curso focado nisso. Existe na região a Jump Education, que também eles trabalham com isso, com foco nesses cursos de redes sociais, de mídias digitais, com comunicação digital mais abrangente. Existe também o Laboratório de Novas Mídias Digitais, que também trabalha com isso. Oferece trabalho em conjunto com a eGroup, por exemplo, que oferece pós-graduação à distância, semipresencial, na área de marketing digital, justamente. Então, não são muitas escolas, muitas empresas de educação que estão oferecendo esse curso ainda, mas é uma tendência e é uma coisa que vai começar a crescer bastante, né? Por volta ao longo desses anos vai começar a aparecer bastante. Obrigada, Alex. Bom, e hoje vocês puderam conhecer um pouco mais sobre os profissionais 2.0 e sobre o seu mercado de trabalho. Agradecemos a presença dos convidados Alex Sanches, Patrícia Sanches, Vivian Freitas e Vanessa Matos. Obrigada, pessoal. Bom, até o próximo programa.